base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Se ainda não conseguiram acabar com as famílias, é porque a Bíblia, sobretudo Deus, Ele está interessado em guardar, proteger, preservar as famílias. E em segundo lugar, a nossa própria Constituição, a Constituição de 1988, que é essa nossa atual Constituição, ela defende os interesses da família. Eu vou repetir, ela diz no artigo 226 que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Deveria ter, né? Na verdade, está faltando um pouquinho dessa especial proteção, mas seria ideal. E no parágrafo 3º diz: para efeito da proteção do Estado, a família é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, olha, é reconhecida a base da família como a união entre homem e mulher. Graças a Deus ainda não conseguiram mudar esse item da Constituição, especialmente porque tentativas já foram feitas, mas na hora da aprovação, graças a Deus que alguns homens lá têm se posicionado contra, têm mantido o pé firme e dizer: nós não abrimos mão desse artigo. Família é constituída por homem e mulher e tem a proteção especial do Estado. Graças a Deus, né? Mas nós vemos que a situação está muito deplorável, muito difícil, cada vez está pior. Não é de se admirar se logo a gente começar a ver leis muito estranhas e as coisas piorarem ainda mais. Nós devemos estar preparados para tudo. Vocês estão vendo que não só emissoras de televisão, com as suas novelas perniciosas, propagandas de produtos, ensino nas escolas. Olha, o principal alvo é nossas crianças, hein? Olha, cuidado, veja o que está sendo ensinado na escola para os seus filhos. Olhe os seus materiais didáticos, pergunte o que eles estão aprendendo, vá nas reuniões de pais e mestres, pergunte sobre a metodologia de ensino, qual o programa de ensino, que palestras eles estão ouvindo. Eu sei que aqui a maioria não assiste as novelas, e principalmente as novelas da Globo, né? Quero crer que não, mas teve uma novela que terminou há pouco, escrita por uma autora que ela sempre defende essas ideologias. E a novela falava sobre uma pessoa que havia nascido mulher, mas ela insistia que ela não era uma mulher, ela era um homem no corpo de uma mulher, e que precisava assumir a sua verdadeira identidade. Aí essa discussão causou grande polêmica, e chegou uma hora que esta moça, ela queria fazer a operação da remoção dos seios. Aí o seu pai, um advogado, ele disse assim: olha, talvez faça parte da evolução humana. E aí houve aquela evolução humana, mas a sua esposa perguntou: olha só, olha o que o mundo quer transmitir para nós, dizendo que essas coisas são evolução humana, faz parte da evolução humana, que nós estamos caminhando nessa evolução. E aí o advogado continua dizendo: a humanidade sempre destruiu barreiras para poder avançar. Quem sabe agora a gente não esteja vencendo as barreiras impostas pelo gênero. Olha só, gente, olha a mensagem que é transmitida dentro dos nossos lares, em pleno horário nobre, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Cuidado, veja bem, que tipo de mensagem está entrando na sua casa, nos nossos lares? Nós nem deveríamos deixar as nossas televisões ligadas em certos canais, e muito menos
nas novelas desses canais. Olha só, eles estão tentando colocar na nossa mente, das nossas crianças, jovens e adolescentes, que isso é evolução humana, que a humanidade sempre venceu barreiras, e agora precisa vencer essa barreira, dessa luta contra a ideologia de gênero, para poder evoluir. Que evolução é essa, nós perguntamos? É evolução ou é degradação? Ou é decadência? Ou é a humanidade se afundando num buraco cada vez mais fundo? Que evolução é essa? Será isso chamada evolução? Não, nós estamos na verdade regredindo, e regredindo de uma forma muito drástica. A revista Veja, ela trouxe uma matéria na sua edição 2552, com a matéria da capa intitulada assim: Meu filho é trans. E a matéria, o artigo, acompanha a vida de crianças que não se identificam com seu sexo biológico, tal como a moça da novela. Ela não se identificava com seu sexo, ela sabia que era uma mulher, mas estava num corpo de mulher, mas se sentia um homem. Então, isso com uma série de incentivos a ela permanecer na dúvida. E é isso que o diabo faz muitas vezes. Ele lança uma dúvida. Desde o começo foi assim, o diabo trabalha com dúvidas, e muitas vezes as nossas crianças, adolescentes, jovens são atacados por essas dúvidas, e o diabo começa a questionar: olha, será que você é homem mesmo? Será que você é mulher mesmo? Será que você está feliz assim? Será que não seria melhor uma mudança? No final nós vamos falar como que nós podemos proteger nossas famílias e principalmente nossos filhos contra essas ideologias. Aí o artigo, a matéria continua falando sobre essa questão do sexo biológico, e segundo a publicação, mais de 1 milhão de brasileiros são afetados diretamente por essa condição. 1 milhão representa aí talvez 0,5% da população. É um número baixo, e eles procuram dizer que isso é um grande número de pessoas que têm esse problema, essa falta de identificação com o seu sexo. É uma minoria bem pequena, 0,5% talvez da população. 1 milhão, não chega a isso. Então, eles procuram dizer: olha, muitos têm vivido esse problema, essa polêmica. E tem mais. Há pouco tempo, o Conselho, como é que chama? Conselho da Psicologia? Conselho Brasileiro de Psicologia? Conselho Regional da Psicologia. Eles proibiram qualquer tratamento para pessoas que estão nesse dilema, ou seja, a chamada cura gay, né? Eles proibiram, claro, o psicólogo que usar qualquer metodologia no sentido de tentar um tratamento com pessoas que estão vivendo nessa polêmica, nesse dilema, tem que ter o seu registro cassado. Aí vocês acompanharam o que aconteceu, um juiz lá em Goiânia, ele baixou uma liminar dizendo que os psicólogos poderiam sim tratar de clientes, pessoas que chegassem ao seu consultório com esse dilema e querendo ser tratado. Olha, a chamada cura gay não é na verdade você tratar esse problema da pessoa como uma doença, mas sim você tratá-la, as pessoas que procuram um tratamento, que procuram uma solução, como pessoas que estão realmente passando por um transtorno psicológico, um transtorno emocional, um transtorno psíquico, que está levando elas a essa condição. E se elas querem ser tratadas, se elas querem se ver livres desse dilema, o que impediria um psicólogo de trabalhar dessa maneira? Mas nós vemos aí que o apelo da sociedade, de certos segmentos da sociedade, é bom frisar bem isso, não é a sociedade, é um certo pequeno segmento da sociedade que impõe uma pressão tão grande, mas tão grande, que parece que a sociedade toda, né, que está clamando a favor disso, parece que a sociedade toda. Não, é um pequeno segmento, algumas emissoras de televisão, algumas empresas, alguns partidos, algumas entidades. Isso parece que é uma coisa grande, mas veja bem, há uma tendência disso evoluir. A revista Veja, que até um tempo atrás era uma revista conceituada,
E infelizmente ela caiu no nosso conceito. Já não é mais aconselhável se ler a revista Veja. E conta aí que os editores que mantinham uma linha mais tradicional foram um a um sendo demitidos. E hoje o corpo de editores da revista Veja é totalmente voltado para essa linha contrária. Então veja bem, há uma matéria, a revista, trazendo nessa revista uma matéria acompanhando o cotidiano de famílias onde as crianças sofreriam com a disforia de gênero, e defendem que isso já é possível aos 6 anos de idade. Essa matéria também teve entrevistas com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas e educadores, tentando pintar um retrato simpático desta condição. Então, a matéria recente da revista Veja aponta que esse problema atinge a criança a partir dos seus 6 anos de idade. E olha a dica, é uma idade que merece toda a atenção nossa. Por que aos 6 anos de idade? Para pensar, é com 6 anos de idade que a criança entra na escola. E com certeza é ali na escola que ela começa a ser bombardeada. É ali na escola que ela começa a receber toda a carga de influências, de ensinamentos diferentes, contrários daquilo que ela recebeu no lar. Por isso, nós vamos para a conclusão desse tema daqui a pouco, falando como nós podemos proteger nossas crianças e nossos adolescentes. A proteção começa em casa, no nosso lar. Nós temos que dar às nossas crianças, desde o berço, desde a idade mais tenra, uma base profunda, firme, forte na palavra de Deus. É como se nós estivéssemos revestindo ela de uma armadura, a armadura de Efésios 6, cobrindo a mente, os pensamentos, as emoções, o coração dessa criança, incutindo-lhes a palavra de Deus, fazendo com que a palavra torne-se essência na vida dela, para quando ela chegar na idade escolar, toda informação errada, contrária que ela receber, ela vai dizer: não foi assim que eu aprendi em casa, não foi assim que mamãe e papai ensinou no meu lar, não foi assim que eu aprendi, não, foi diferente. Olha, eu vou dizer uma coisa, a igreja pode ter o melhor departamento infantil, os melhores professores capacitados, a igreja pode investir tudo na vida das crianças, como nós aqui temos esse propósito, dar treinamento aos professores, a melhor preparação, a melhor estrutura, mas nunca, guardem bem isso, nunca os ensinamentos recebidos por uma criança, apenas e tão somente 2 horinhas no domingo à noite, não vai fazer tanta diferença quanto a carga de informações, orientações, conselhos e ensinamentos que ela recebe no seu lar, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. O período que ela fica na escolinha bíblica é muito pequeno, em relação ao período que ela fica no seu lar. E depois será maior ainda o período que ela vai passar na escola. Que tipo de professores ela terá? Que tipo de ensinamento ela vai receber desses professores? Que tipo de palestrantes essa escola vai levar para ministrar aos nossos filhos? Ela tem que ter uma base profunda na palavra de Deus. E outra coisa, como é que o seu filho, a sua filha, os nossos filhos estão vendo os papéis representados pelo pai e pela mãe? Ela tem que ter um modelo na sua casa, ela tem que ter um modelo do que é o pai, do que é a mãe, do que é o homem, do que é a mulher. Ela precisa de um referencial, ela não pode crescer, por exemplo, vendo na sua própria casa os papéis distorcidos, o homem, o marido não sendo o homem, não sendo o marido, a mulher não sendo a mulher, não sendo a mãe. Ela precisa ter um referencial bem distinto disso, para que ela já cresça sabendo o que é o papel do homem e o papel da mulher,
Porque a função dessa ideologia chamada ideologia de gênero é dizer assim: olha, você nasce com o seu sexo, mas o seu gênero é você quem escolhe, de acordo com a sua função, o seu papel na sociedade. Que papel você desempenha na sociedade? Que função você deseja desempenhar? Então, você escolhe o seu gênero de acordo com o papel, a função que você vai desempenhar na vida. Olha que ideologia maligna, vinda diretamente do inferno, vinda diretamente do capeta, para tentar denegrir, estragar, distorcer a imagem de Deus no ser humano, a imagem que Deus criou no homem e na mulher, transformando tudo isso. Mas, queridos, olha, nós vemos aí também reportagens e mais reportagens. Nós estamos cansados de ver propagandas, reportagens como a vista no Fantástico aí ultimamente, propagandas vinculadas na televisão, e é grande a carga de informações que as nossas crianças recebem. Agora, para finalizar, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ensinamentos sobre tudo isso, e são esses ensinamentos que nós temos que incutir na mente, no coração, na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Acompanhe aí comigo, Gênesis 1:27, o que a Bíblia fala sobre isso? E é bom até você grifar, anotar esses versículos, que você pode combater qualquer pessoa que defende essa ideologia, ou mesmo ensinar aos seus filhos. Olha, nós temos que abordar esses assuntos, porque as crianças, hoje, uma criança mal sabe falar, ou mal aprende a ler, ela já está por dentro de todas essas coisas que acontecem no mundo. Ela já está por dentro de todas as polêmicas, até mais adiantada do que nós. Não esqueçamos que as nossas crianças e adolescentes jovens, eles estão no mundo informatizado, eles estão no mundo globalizado, eles têm as informações na ponta dos seus dedos. Não se iluda, eles sabem muitas vezes mais do que a gente. Aí você fica assim: mas eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, 12 anos, hein? Meus irmãos falavam assim para meu pai: olha, nós precisamos ensinar, falar para o Jonas sobre sexo. Meu pai: não, essas coisas não se ensinam, ele vai aprender na prática, na vida, ele ainda é muito novo. 12 anos. Eu era bobinho de tudo. Fui aprender da forma mais errada, ouvindo as conversas imundas da rua, dos colegas de rua. Eu ficava: quê? Tem isso? 12 anos, tem isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Eu fiquei chocado, né? Quando eu vi, quando eu aprendi as primeiras lições sobre sexo no meio da rua, ouvindo as conversas dos amigos, fiquei assim: olha. Então, nada melhor do que nós ensinarmos nossas crianças. E hoje, com 5, 6 anos de idade, eles já estão sabendo muita coisa, e eles podem estar aprendendo da forma errada. Eu não vou dizer assim, talvez a Sandra, como psicóloga, ela saiba ou não saiba qual a idade mais correta para ensinar essas coisas, como falar, como abordar. Se vocês tiverem dúvida, depois conversem com ela. Mas talvez para cada criança, para cada situação, vai ter uma idade certa, uma forma certa de falar sobre cada coisa, sobre sexo, homem e mulher, sobre reprodução, sobre como deve ser o relacionamento homem e mulher. Mas a Bíblia, ela tem respostas para tudo. Por que não começar através da Bíblia? Fale para os seus filhos: olha, no princípio criou Deus o homem à sua imagem, e criou a mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha, existe uma diferença. Você é homem, sua irmãzinha é mulher. O homem age assim, a mulher age assim. O homem usa roupa assim, a mulher usa roupa assim. O homem brinca com isso, a mulher brinca com aquilo. Tem que já incutir na mente das nossas crianças, porque a ideologia de gênero está aí para ensinar as coisas da forma mais deturpada possível. Em Levíticos 18, 22, lá no Antigo Testamento, eu vou ler versículos no Antigo e no Novo Testamento, para vocês verem que a Bíblia tem de Gênesis até Apocalipse informações sobre isso.
Lá em Levíticos 18, 22, as práticas homossexuais eram proibidas, eram condenadas. Levíticos 18, 22 diz: não se deite homem com homem, não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É repugnante. Olha só a expressão que a Bíblia usa: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos 1, 21, 27, isso é vice-versa. Não se deite a mulher como se deite com um homem, ou como se deita com um homem, porque também é repugnante. Em Romanos, no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 21 a 27, preste atenção no que diz: olha, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, olha só, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Pela vontade do movimento LGBT, esse versículo já deveria estar retirado da Bíblia, porque é um versículo claro e explícito contra as relações homossexuais. Está bem claro aí, não está? Até as mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos que a Bíblia chama de indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, 21 a 27. Está claro ou não está? É pecado essas práticas? São pecados? São perversidades? São imoralidades? São contrárias a Deus? São. E o movimento LGBT tenta de todas as formas proibir ou até mesmo ordenar que esses e outros versículos sejam retirados da Bíblia. Já pensou quando nós chegarmos a esse tempo? Proibido editar Bíblias, publicar Bíblias com esse versículo? Já pensou? Estamos chegando nesse tempo. Os cristãos agora da última hora vão ter que ser cristãos corajosos para dar sua cara